Muito frio em São Paulo hoje, né? Mas no meio desse frio, eu criei coragem para passar uma palavra aqui da bíblica para vocês. Nós, pregadores da graça, sempre nós falamos, né, que não é para existir igreja como prédio, né? Não é para existir prédio como igreja. Igreja é um organismo, não é uma organização. Igreja como prédio é uma organização. Então veja aqui, eu vou ler dois versículos bíblicos aqui que grita na sua mente, que prova para você que é um cristão que você não deve ir para uma igreja, porque a igreja é você, você é um organismo. E, infelizmente, eu tenho visto pessoas, pregadores da graça, né, dizendo que é da graça, e realmente eles pregam muito bem a graça, mas, infelizmente, por eles ter saído de uma certa religião, que lá eles era alguém que tinha pessoas em seu redor, Tinha pessoas que o seguiam nos seus cultos, tinha gente que batia palma. Então, meus amados, infelizmente, essas pessoas ainda defendem a reunião de pessoas, a congregação de pessoas como igreja, chegam até dizer que a igreja precisa se congregar, chegam até dizer que a igreja só é igreja se ela estiver congregada. Então, infelizmente, existe ainda essas coisas aí. Mas a igreja, presta atenção agora, presta atenção aqui, ó. Ele congregou a igreja com ele, meus amados. A igreja de Cristo não está congregada com homens. A igreja de Cristo ela está congregada 24 horas por dia. Você pode estar acordado, você pode estar dormindo. Você está congregado com Cristo. Não é com pessoas. Tanto é que o próprio Paulo disse aqui, ó. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Preste atenção no que está escrito. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele vai dizer qual é esse sacrifício santo e agradável a Deus. Paulo vai dizer, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meus amados, presta atenção. Você não precisa estar dentro de uma igreja para raciocinar, né? Raciocinar. Você não precisa estar agrupado com alguém para racionar as palavras, o que Deus fala com você. Então, o seu raciocínio aqui está mostrando que a pessoa, ela raciocina. Se o culto que antigamente, antes da cruz, ou até mesmo até o ano 70, era agrupado, que nem o próprio Paulo falou, para não deixar de se congregar, porque Cristo Jesus não tinha voltado ainda. Tudo isso se resumiu na volta de Jesus. Então, com a volta de Jesus, o nosso ajuntamento agora é com ele e não é nós que queremos ir. Ele fez isso. Então, independente onde você estiver, se está dormindo, se está acordado, você está congregada com ele e você tem que fazer o seu raciocinar. Então, o que Paulo está dizendo aqui, o nosso culto não é mais uma congregação. Aprenda isso, igreja. E você que também que é um pregador da graça,
e defende a congregação. Eu não estou falando que é pecado, é errado você se congregar, mas você não pode dizer, chegar nessa rede social e dizer que a igreja, para ser igreja, tem que estar congregada. Não. A nossa congregação é com Cristo, não é com homens. Você não precisa estar congregado para raciocinar. O raciocínio é individual. É individual o raciocínio. Então aqui está dizendo aqui, o vosso culto é racional. Racional. Então você tem que raciocinar. E para isso você não precisa estar acompanhado com ninguém. Porque você está congregado com Cristo, não é com gente mais. Amém, meus amados? Vamos ler o 2. Versículo 2. E não vos conformeis, Paulo, vocês não se conformem não com isso. Não vos conformeis com este século, né? Que eles estavam vivendo, que naquele século aqui, ó, esse século que ele está falando aqui não é o nosso século que nós estamos vivendo hoje, é o século que ele estava vivendo, e no século que Paulo estava vivendo aqui, ainda se congregava, ainda era necessário se congregar, porque Jesus não tinha voltado ainda a juntar o que eram dele. Então ainda existia a necessidade de congregação nesse século aqui. Mas Paulo está dizendo aqui, não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então agora tudo é na mente. E para sua mente raciocinar, você não precisa estar junto com ninguém. E ele continua, a renovação da vossa mente, para que só com a raciocínio, né, você vai experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então você não precisa estar congregado. Você não precisa. Não estou dizendo que é pecado. Mas dizer que a igreja só é igreja se estiver congregada, que Cristo só fala com a igreja se ela estiver congregada, isso é uma grande mentira. O nosso culto, foi que nem Paulo, o nosso culto é racional, é no raciocínio. E para isso você não precisa estar junto com ninguém para raciocinar. Amém, meus amados? Fiquem em paz. Que Deus ilumine a vossa mente para que você venha se congregar, venha se achar, né, congregada. Você já está congregado. Você só precisa se achar congregado, congregada com Cristo. Quando você se achar assim, você está liberto, você está livre, você está salvo, você está tudo. Amém? Paz eterna a vocês.